dia a todos, tudo bem? Hoje eu quero contar aqui breves experiências mostrando o quanto muitas vezes uma pessoa defende algo, uma doutrina, por exemplo, sendo que no fundo ela não acredita naquilo que está defendendo. Então só debate, por assim dizer, pelo prazer de debater, não porque ela acredita naquilo. E como é que podemos mostrar isso? Bem, então quero contar uma breve experiência que aconteceu aqui em casa alguns anos atrás, quando um pastor protestante fez uma visita aqui na minha casa. Veio uma professora da religião, da igreja que ele pertencia, um engenheiro, uma pessoa muito culta, professor de engenharia, veio com ele também. E aqui em casa, além da minha família, estava também o irmão Francisco Antunes, com sua esposa Maria, um irmão muito experiente, um ancião que realmente era uma referência em termos de conhecimento bíblico e também de zelo para a verdade. E veio também o Valdir Camilo, que era bem jovem naquela época, com um estudante seu, que esse estudante do Valdir Camilo, ele tinha sido presbítero ou diácono dessa igreja que o pastor estava aqui. Bem, a palestra começou, o assunto era a Trindade, e nós conversamos acho que das 8 da noite até umas 11, mais ou menos, 11 e pouco, e obviamente que foi um massacre, né, em termos bíblicos. Eles não conseguiram provar nada e obviamente que sobrou argumentos contra a Trindade. Mas quando deu por volta de umas 11 horas, aquele pastor falou o seguinte: olha pessoal, vamos parar então, eu queria agora falar 5 minutos sem que ninguém me interrompa. Ele queria falar 5 minutos sem que ninguém o interrompesse. E aí nós concordamos. E aí, para nossa surpresa, veio a bomba, né? Ele disse o seguinte: olha, vocês notaram que eu tentei provar a Trindade aqui, mas não consegui. Por que não consegui? Porque realmente eles têm razão. A Trindade não é uma doutrina bíblica. Mas, eu sei que vocês pregam de casa em casa para ser livre do sangue das pessoas, né? Então, do meu sangue vocês estão livres, porque embora eu saiba que a Trindade não é uma doutrina bíblica, eu vou morrer defendendo a Trindade, porque eu amo a Trindade. Então eu não consigo conceber eu ser da minha religião sem aceitar a Trindade. Então, do meu sangue vocês estão livres. Bem, obviamente que aquilo foi muito constrangedor, inclusive para os dois que estavam com ele, né? Para nós aquilo lá, né, ficamos uma surpresa dele admitir abertamente perante os membros da sua igreja que a Trindade não era uma doutrina bíblica, né, que ele defendia aquilo, mesmo sabendo que não tinha nada a ver com a sã doutrina. Mas para os dois que estavam com ele, já viu, né? Fiquei sabendo depois de alguns dias que aquele professor de engenharia tinha abandonado a igreja, né? Tinha deixado de ser daquela igreja. Não sei que fim levou, porque nunca mais vi nenhum dos três, nem o pastor, nem essa senhora que veio aqui em casa, nem tampouco esse professor de engenharia. Bom, alguém poderia falar: mas isso aí você que está dizendo, né? Você que está falando que as pessoas defendem algo que não acreditam. Bem, eu tenho aqui em mãos um livro chamado A Sacudidura e os 144 mil selados, feito por um pastor e professor da igreja adventista, pelo menos era quando ele escreveu o livro. E aqui ele fala sobre os 144 mil e a grande multidão. Então todos sabem que nós defendemos, biblicamente falando, que para o céu só irão 144 mil que foram comprados aqui da terra, e que uma grande multidão de pessoas irão herdar a terra. Então 144 mil irão para o céu, para governar a terra juntamente com Jesus Cristo. Isso é um assunto para um outro áudio. E a grande multidão vai ficar aqui na terra e vai ver essa terra ser transformada num paraíso. Bem, então esse livro, A Sacudidura e os 144 mil selados, na página 131, falando sobre esse assunto, diz assim, olha, eu vou ler aqui textualmente, então tenha um pouco de paciência. Diz assim, olha: há poucos momentos atrás arranhamos de leve este tema, mas agora queremos dissecá-lo. A pergunta formulada no capítulo anterior, 144 mil e grande multidão, são duas classes distintas ou são duas expressões para designar uma única classe? Parece destituída de importância, mas não o é. A grande maioria dos teólogos adventistas, e mesmo não adventistas,
ensina que são duas classes distintas. E por muitos anos nós cremos assim, e assim ensinamos. Entretanto, havia algo que nos incomodava. Aí ele começa. Quando tratávamos com as chamadas testemunhas de Jeová, usávamos os versículos 13 e 14 de Apocalipse 7 para provar que os 144.000 vêm da grande tribulação, contradizendo assim os ensinos deles. Mas nota agora o detalhe. Ao mencionar o texto, um calafrio percorria a nossa medula, de medo de encontrar alguém entre eles que fosse suficientemente sábio para provar que a passagem não se aplica aos 144.000, mas à grande multidão. Felizmente, nunca o achamos. Nós sabíamos disso, mas não atinávamos em como harmonizar essa aparente confusão. Bem, então o que ele está falando aqui? Que quando eles conversavam com a Testemunha de Jeová sobre esse assunto, eles usavam os versículos 13 e 14 para provar, 13 e 14 do Apocalipse 7, para provar que os 144.000 vêm da grande tribulação. E com isso eles estavam contradizendo os ensinos da Testemunha de Jeová. Mas nota que ele diz aqui, que ao mencionar o texto, um calafrio de medo percorria a medula deles. Por quê? Porque eles sabiam que essa passagem não se aplica aos 144.000, mas à grande multidão. Então nota que eles discutiam sobre um assunto que eles sabiam que estavam errados. E nota que isso aqui envolvia debates com a Testemunha de Jeová. Então quando eu falo que muitas vezes a pessoa defende algo que ela não acredita, não estou falando bobagem. Eu tenho certeza absoluta, que se pudéssemos ver o íntimo da pessoa que defende a Trindade, por exemplo, nós iríamos ver que aquela pessoa está defendendo algo que ele sabe que é mentira. Mas como a religião do indivíduo ensina isso, e que muitos, na maioria das vezes, ganham para ensinar isso, então o sujeito se vira de tudo quanto é jeito para provar o improvável, ou defender o indefensável. Então, mostrando, irmãos, que com muita calma, muita tranquilidade, nós defendemos aquilo que nós cremos, porque temos base bíblica, né? Então, esse é o grande orgulho de ser testemunha de Jeová. Um bom dia a todos, que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.